Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns dos pronomes da língua portuguesa. Começaremos tratando sobre os pronomes retos, oblíquos e de tratamento, certo? Bom, então, de acordo com o Celso Cunha, o que são pronomes? Tá? São palavras que estão diretamente relacionadas ao nome, ao substantivo, o que está presente na oração. Podem substituir esse nome, referir-se a ele ou mesmo acompanhá-lo, qualificando, dando característica para esse nome. Bom, então ele quer dizer num contexto geral que os pronomes eles desempenham na oração as funções equivalentes às exercidas pelos elementos nominais, pelos nomes, certo? Então assim, os pronomes eles podem ser classificados em pronomes do caso reto ou oblíquo, relativos, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos, pessoais de tratamento e reflexivos. Hoje nós vamos falar especificamente sobre os pronomes de caso reto e oblíquo e os de tratamento. Os pronomes pessoais, né, e que vocês vão ver que eles são do caso reto também, é eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Tem os três primeiras pessoas do singular, que é eu, tu, ele, quer dizer eu sozinha, Graciele, tu sozinho e ele sozinho. E o plural, que é mais de um. Então eu tenho ali ele, nós, tu, vós e ele, ela, eles, elas. Muito bem. Então quem é a primeira pessoa? É quem fala. Quem é a segunda pessoa? É com quem se fala. Eu, Graciela, estou falando contigo, tá? E a terceira pessoa é de quem nós falamos. Estamos falando de alguma coisa ou de alguém. Então, nesse contexto, você observe no segundo slide ali, que diz o seguinte: os pronomes pessoais são aqueles que se referem especificamente a seres, tá? Seres humanos ou não, né? Animais. Então, eu tenho Ricardo ainda não chegou. Ele quem? Ricardo. Então, o pronome pessoal ele está retomando um nome já dito, já expresso na oração. Ricardo. Certo? E esses pronomes pessoais, eles são divididos em reto, do caso reto e do caso oblíquo. Certo? Vamos ver na próxima slide ali. Vocês têm o quê? Vocês têm um quadro com os pronomes, eu vou pegar aqui, os pronomes de caso reto, tá? E de caso oblíquo. Observem que o pronome de caso oblíquo, ele se subdivide em átonos e tônicos. Os retos é eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok. Agora, os oblíquos, eles podem ser átonos, que é um pronome que se refere à pessoa lá do caso reto, certo? Então, por exemplo, eu me chamo Graciele. Isto veio para mim, né? Então, eu tenho me, átono, mim, comigo, tônico. Vem comigo. Eu tenho te, átono, não sei de onde te conheço. E ti contigo, tônico, tá? Estou falando contigo. Eu tenho o aliátono, né? Estão esperando ali. E eu tenho o ele e o ela tônicos. Estão conversando com ela. Eu tenho nos átono. Eles nos conhecem, não sei de onde. E eu tenho nós e o conosco tônicos, tá? Venham conosco. Vós, o vos, sentai-vos aqui. E tem o vós e o convosco. Estamos falando convosco. Eu tenho o os, o as e o lies no plural ali, né? Conheço-as, não sei de onde. E eu tenho eles, elas. Eu sei que elas estão cansadas. Então, vocês observem, né, os pronomes que aparecem no caso oblíquo, subdivididos em tônicos e átomos. Bom, no próximo slide, então, tem só uma retomada aqui do caso reto, dos pronomes do caso reto,
Por quê? Porque os pronomes de caso reto, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles, na maioria das vezes, eles assumem na oração a função de sujeito, certo? Eles substituem diretamente outro substantivo, que foi o caso ali de Ricardo, né? Ricardo está trabalhando. Ele, Ricardo, eles determinam pessoas verbais. Eu faço, faço primeira pessoa, então estou determinando quem é que faz. Faço, fazes, faz. Então, tu fazes. Fazes determina que é tu fazes. E ele sempre vem atrelado a um verbo, tá, gente? Então, observe aqui, eu tenho eu sei é verbo, eu tenho sei que é verbo, eu tenho sabes que é verbo, eu tenho fará que é verbo e eu tenho estudaram que é verbo. Então, todos eles estão atrelados a verbo. Ó, eu, tu, ele, elas. No outro quadro, vocês vão observar a questão dos pronomes pessoais oblíquos átomos, certo? Os átomos são menorzinhos. Então, eu tenho ali, primeira pessoa, me, singular, nos, plural, te, singular, vos, plural, o, ali, se, singular, e o, as, li, se, plural. Vejam que o se, ele vai aparecer como pronome reflexivo em outro momento, nós vamos ver, que ele reflete, eles estão se banhando, tá? Então, eles estão refletindo isso neles mesmos. Ele está se olhando no espelho, tá? Reflete nele mesmo. Então, ele é invariável. Ele não vai, ó, vejam, se permanece no singular se e no plural se, não varia. Bom, então os pronomes me, te, nos, vos e se, eles são empregados, gente, nas orações, tanto com objeto direto quanto indireto. Então, eles me respeitam. Respeitar alguém é um objeto direto. Entregaram teu documento ontem, entregar algo a alguém, tá? Então eu tenho entregaram a mim, a ele, a ti. Então eu tenho um objeto indireto. Então o meu, teu, nos, o vos e o se aplica ao objeto direto e indireto na oração. Objeto direto, nós vamos trabalhar em outro momento, mas assim, ó, ele completa o sentido do verbo, certo, gente? E ele é direto quando não tem preposição, não tem para, não tem na, não tem pela, não tem a preposição, né? E o objeto indireto, ao contrário, sempre vai ter que ter preposição, tá? Então, essa é a característica. E eu geralmente faço a perguntinha assim, ó, compraram livros para Maria. Compraram o quê? Livros. Não tem preposição e a perguntinha é o quê? A quem? Deu uso da preposição para perguntar. Ou para quem? Para Maria. Já tem a preposição indicando quem direto, Maria. Então, a gente vê no outro contexto. Depois ali os pronomes o, as, o, a, os e as, eles são com objeto direto empregados. Então, só com direto, tá, gente? Fechou-a e saiu. Fechou o quê? A porta. A porta é objeto direto, não tem preposição, né? E saiu. E o lhe e o lhes só com objeto indireto, regido por preposição. Então, devolverei se estas coisas pertencerem-lhes. Pertencer a quem? Olha o a, quem, né? Complementam um objeto indireto. Então, o lhe e o lhes é só com indireto. Tem um breve resuminho ali, né? Para mostrar para vocês a mesma situação que eu expliquei antes. Maria quebrou o vidro. O que Maria quebrou? O vidro. Essa é a resposta. Não tem preposição, é direto. Eu uso quebrou o. Deu o troco a ele. Olha o a, ele está ali. A preposição, ele, né? Pronome pessoal do caso reto. Tranquilo, indireto. Então eu uso lhe. Bom, tem as variações aqui, né? Que são importantes que vocês saibam, que os pronomes o, a, os, as, quando enclíticos, o que é ênclisis e o que é próclisis? Tá? Talvez vocês tenham visto lá no nono ano, mas próclisis é quando o pronome está antes do verbo. Eu te conheço. Te conheço. O te é o pronome, conheço é o verbo. Vem antes, pré. Ênclises, o pronome vem depois. Estão esperando-nos, tá? Esperando-nos. Vejam só, eu tenho um pronome depois do verbo.
Então, quando o pronome for enclítico, que está aqui, ó, enclítico, após o verbo, apresenta as variações. O verbo termina em vogal ou semivogal, mantém-se as formas. Então, eu esperei o, tranquilo, tá? Quando o pronome for enclítico. Quando o verbo terminar em M, e ON, que são vogais e consoantes nasais, tá, gente? Ele vai acrescentar um N. Por exemplo, dão o, não vai ficar dão o, vai ficar dão no. Visitem M, não é visitem as, visitem nas, visitem na, tá? Põe o, não vai ficar põe o, vai ficar põe no, certo? E eu tenho a questão quando os verbos terminais em R, S, Z. Tiro o R, tiro o S, tiro o Z e acrescento um L. Cortar lá. Trouxemos-lo. Fez-os, fê-los. Quis-o, quis-lo. Quilo. Tá? Quilo. Então, assim, ó, é estranho? É estranho, tá? Mas é o que rege a gramática nesse momento, pelo menos. Bom, os tônicos, pessoal. Os tônicos, então, eu tenho primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, plural e singular, né? E nesse contexto todo, eu vou usar como? Eu vou usar o pronome nos contextos da oração que eu não vou usar o átono. Então, por exemplo, aqui, são pronomes utilizados para indicar as pessoas do discurso, tá? Recebe a ação, Laura falou comigo. Laura falou com quem? Comigo, eu estou recebendo a ação. Não precisa com eu. Antônio entregou a ti o discurso. Ele não vai entregar a tu o discurso, a ti. Então, tu está recebendo a ação. Então, quando tu recebe a ação, tu vai usar o pronome complemento. Venham conosco, ou geralmente no final da oração, tá? Estou contigo, tá? Ele aparece no final da oração. Quando usarei eu em mim? Problema grandíssimo. Todo momento eu fico corrigindo, eu falo para minhas filhas, mim não faz nada, tá? Então, assim, ó, quando é que eu uso o eu? Eu uso eu antes do verbo, porque o eu, ele sofre ação, tá? O mim não. Então, eu sempre vou usar o mim depois do verbo e também depois da preposição. Então, pós-verbo e pós-preposição, eu uso mim. Então, preposição, que preposição? Vou ter que dar uma lida da preposição, gente. Então, eu tenho ali, ó, o exemplo. Isto é para mim, ponto. Para mim, fazer? Não. Porque o fazer, o mim não modifica o verbo. Para eu fazer. Vamos por mim. Confia em mim. Estão falando mal de mim. Vão sem mim? Tá? Então, preposição, mim. Logo depois, o eu, sim, o eu pratica ação. Para eu fazer, para eu comer, para eu estudar, tá? Então, o exemplo ali, por que estão todos olhando para mim? E assim vai todos os exemplos mostrando a preposição ali. Ela não gosta de mim. Certo? O comigo, gente. Então, para não dizer com eu, com tu, tem gente que usa, né? Tá com tu. Com nós. Olha com nós, por favor. Eu escuto muito isso. Então, é comigo, contigo, conosco, certo? Que eu vou usar a preposição com mais o pronome pessoal de caso reto. Você quer dançar comigo ou você quer dançar com eu? Oi, Carlos, preciso falar contigo. Os alunos sempre vão conosco, com nós, conosco, tá? Então, nessas situações também você usa essa junção do pronome com aliás, da preposição com o pronome complemento, caso reto. Pronome pessoal, gente. Bom, eu tenho umas outras situações que são bem recorrentes na língua portuguesa, que é o uso incorreto de pronomes retos, dois pronomes retos na mesma oração. Não pode, tá? O que são pronomes retos? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, tudo está bem entre mim
que é oblíquo, e ele, que é reto. Agora, tudo está bem entre eu, que é reto, e ele, que é reto? Não, não pode, tá? Então, numa oração, eu não posso usar dois pronomes pessoais do caso reto nessa mesma oração. Não dá, é impossível, tem que usar um do oblíquo e um do reto. Então, aqui tem um quadro que vocês podem observar, né, algumas situações em que aparece, principalmente aqui nas preposições, ó. Com a preposição entre, sem, perante, sobre, de. Eu tenho entre mim e ele, correto. Mim é oblíquo e ele é reto. Eu já falei para vocês. Agora, entre ele e mim, pode. Entre mim e ti, pode. Sem você e mim. Ah, estranho, professor, é estranho. Mas você, né, do caso, pronome pessoal do caso reto, e mim é pronome pessoal do oblíquo, então pode. E assim vai os casos. Dê uma olhadinha, atenta e escrevam no caderno tudo isso, tá, gente? Registrem. Muito bem. Pronomes de tratamento, pessoal, é bem simples, você tem que dar uma lida atenta, copie no caderno. Por quê? Porque o pronome de tratamento, eles são utilizados para indicar o quê? Grau de respeitabilidade ou reverência a pessoas específicas. Então, temos aqui um quadro e que indica algumas situações que vocês terão que usar alguns pronomes de tratamento específicos. Então, com você, ok, né? A gente usa no dia a dia. Vossa Alteza, duques e príncipes cardeais, você usa Vossa Alteza. Vossa Eminência, ali, né, para cardeais, perdão. Vossa Excelência, para altas autoridades do governo das Forças Armadas. Vossa Magnificência, reitores de universidades, olhem só, né? Vossa Majestade, reis imperadores, Vossa Santidade, Papa, Vossa Senhoria, funcionários públicos, graduados, oficiais, Senhor, Senhora, né? Geralmente pessoas mais velhas, o que a gente não tem intimidade, certo? Então, esse é um quadro que vocês podem também, certamente vão registrar aí no caderno de vocês, para quando tiverem dificuldade, na hora de escrever, redigir um texto, uma carta, não sei, tem que puxar esses pronomes de tratamento. Tá? Daí vem ali, ó, vossa versus sua. Quando nos referimos diretamente à pessoa, utilizamos vossa, tá? Quando estamos falando sobre ela, em uma terceira pessoa, usamos sua. Então, espero que Vossa Excelência, senhor ministro, eu estou falando com ele, compareça ao encontro. Agora, os membros da CPI encontraram-se com Sua Excelência, o senhor presidente da República. Nós estamos falando dele. Então, Vossa Excelência, Vossa, ou Vossa Excelência, Vossa Majestade, ou Vossa, né, você usa presencialmente. E Sua Excelência, Sua Majestade é quando está em outro espaço. Estamos falando dele. Ok?